286, 290, 295 mil mortes. 14 milhões de desempregados no país. Em que número estaremos quando você ouvir esse áudio? Infelizmente, arrisco sem chance de errar que teremos números ainda maiores. Quando terá fim essa tragédia? Essa é uma pergunta bastante recorrente. Quando colocaremos fim a esse trágico espetáculo? Sou Márcia Gobi, professora e pesquisadora da FEUSP, e estou aqui na tentativa de fazer coro às vozes das colegas que compõem esse manifesto verbivoco visual. Ele é bastante curto, mas com uma intenção enorme de contribuir com lutas que estão sendo realizadas por outras companheiras de rede pública, professoras e demais profissionais da educação básica. Atualmente, há tantas coisas que nos indignam. Usaria alguns termos que expressam indignações dentro de um contexto específico que deflagra outros e muito bem delineiam o momento que estamos vivendo. Crime contra a humanidade, política de morte contra pobres, majoritariamente negros e negras, contra indígenas, queimadas, aporofobia, necropolítica, políticas aterradoras disfarçadas com pífios auxílios emergenciais, violência doméstica, retornar ou não retornar às escolas, desde as creches, dilema economia versus vidas, veto ao pensamento livre, vetos às pesquisas acadêmicas e à imposição do negacionismo. Tudo isso como nuvem a turvar nossas vistas e misturar sentimentos, engessando ações. Essas são mais que palavras fortes usadas a esmo. Elas contêm e muito do que está nos tomando dia a dia. Traduzem aspectos de um grave momento, de um gravíssimo projeto político. Parece que há uma obsolescência da vida. A vida de alguns, de muitos e muitas, alguns, permaneceu, perdeu valia. Descaso e um sentimento de estar à deriva. Tudo demorando em ser tão ruim, como diria a canção, e a configurar um quadro de extrema dureza, como uma lógica implícita que precisa ser conhecida e combatida. Apresentamos aqui a expressão de indignações de professoras, professores, em solidariedade de classe a outras professoras e professores e profissionais da educação em todos os segmentos. Viemos, com algumas vozes, tratar de falar de algo simples, mas tão importante. Esse estado de coisas não pode permanecer como está e queremos nos manifestar num momento de tamanha desolação e de tantas lutas surgindo em grupos e tantos grupos que, ao se levantarem, nos alimentam como a provar a força ainda contida em nós, embora queiram apagá-la diuturnamente. Há tanto a dizer, agir, pensar para desatar o nó que nos faz engasgar. Coube a mim apresentar essas falas compostas por mulheres indignadas entre tantas e tantas outras que se indignam nas filas dos ônibus, no chão da escola, em suas casas, com o peso do que foi construído como se fosse natural, e tudo isso junto, sentido, vivido e sendo forjado diariamente. Destaco aqui as mulheres. Como escreveu Silvia Federici, a pandemia desferiu um golpe contra nós e ao mesmo tempo mostrou nossa importância, entre outras coisas, no cuidado em diferentes dimensões. Ela ressaltou as mulheres, e somos majoritariamente mulheres na educação e na educação infantil, e educadoras de outras mulheres, cansadas e em crise, ainda nas palavras de Federici. Nossas falas e atos são fundamentais nesse momento, pelas crianças e com elas, por nós, pela humanidade, por outras formas de orientações políticas que considerem a todos, aos de baixo, historicamente deixados de lado. Nosso ato manifesto teve como início o debate sobre o não retorno às escolas. Sim, somos contrárias a essa abertura, sem qualquer discussão, como cumpra-se. O que nos indigna? As mortes, e são tantas, do corpo, dos desejos e de tantas outras a que somos acometidas diariamente. O que pode não morrer é a força para a luta. As lutas, e às vezes forças mais apagadinhas, porque não está nada fácil, às vezes mais bem nutrida, urge que ela esteja conosco, para impedir que nos acostumemos com tantas coisas ruins e deixemos passar a oportunidade de mudar aquilo que não está bom. Nesse contexto, a escola,
apesar de tantas agruras, continua viva, pulsante e se apresentando como local promotor de vidas. Meu nome é Mônica Pesato Pinasa, docente e pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e, tal como minhas colegas, muito implicada com as questões da educação pública e com as pessoas que atuam diretamente na prática educativa, em especial na educação básica. É desse lugar que desejo trazer meu manifesto em favor da escola e dos profissionais da educação, abordando dois aspectos totalmente correlacionados que têm me indignado nestes tempos difíceis impostos pela situação da pandemia. O primeiro deles traduz-se na condição ambígua que se instalou no plano do discurso. De início, a falsa ideia de que a escola havia parado suas atividades porque suspendeu o seu atendimento presencial. Ora, total inverdade, porque a escola permaneceu aberta, constituindo-se referencial e sustentáculo às famílias e à comunidade. Todos atônitos, gestores e suas respectivas equipes organizaram-se prontamente para não deixarem descoberto o ambiente escolar e ainda constituir às pressas mecanismos de comunicação e de suporte pedagógico ao seu público. Puseram-se em verdadeiras jornadas de aprendizagem para acolher e para seguir com a sua tarefa educativa e de cuidado junto às crianças, jovens adultos e seus familiares, presencialmente ou pelas ferramentas remotas. Houve, inclusive, maior intensificação do trabalho desses profissionais, que, diferentemente do que se possa pensar, criaram por conta própria, com seus próprios recursos, em cada contexto, maneiras de constituir momentos de formação e de partilha. Continuaram a se formar para garantir um trabalho de boa qualidade, no limite do que permite uma situação extremada de crise sanitária. Agora, recentemente, circula na mídia a ideia de que a escola não parou, portanto não é retorno. Ela se reinventou. Sim, é verdade, mas essas expressões não podem ser mero jogo de efeito para enaltecer o trabalho da escola e justificar o retorno do trabalho presencial, mas deve ser argumento mais do que suficiente para que todos os direitos dos trabalhadores da educação não sejam ameaçados ou subtraídos. Eles continuaram a trabalhar e a ter os tempos de formação e, portanto, são merecedores de remuneração justa e de sequência ininterrupta na progressão de carreira. O segundo ponto, mas não menos importante e intimamente relacionado ao primeiro, é o fato de que a pandemia escancarou o distanciamento pré-existente entre a realidade vivida pelos práticos e o olhar das autoridades técnico-administrativas dos sistemas educacionais. Há um verdadeiro abismo entre esses dois universos. Em tempos de protocolos, isso ficou estampado. Para além da crise sanitária, que todos devem enfrentar e combater, é fundamental que haja uma aproximação entre aqueles que tomam decisões e redigem protocolos a serem implementados e aqueles que conhecem profundamente seus contextos de trabalho, mas que são chamados a implementar políticas educacionais que não condizem com as possibilidades contextuais e se tornam, portanto, inviáveis de concretização. Sigo defendendo os direitos à formação e as condições de trabalho de profissionais da educação, especialmente da educação básica de um país que tanto tem a conquistar no plano de garantias dos direitos fundamentais de seus cidadãos, a incluir o direito à educação de boa qualidade. Obrigada. Meu nome é Maria Letícia Nascimento, sou professora e pesquisadora da Faculdade de Educação da USP. Minha fala se soma às das colegas e tem como motivo os discursos sobre as crianças nessa crise sanitária gravíssima que vivemos nesses tempos sombrios.
Me indigno com a ambiguidade no tratamento das crianças na pandemia, discursos que ora as deixam fora da escola e ora acham que elas devem voltar em pequenos grupos. Quem são as crianças de quem falamos? Penso que somente no discurso o protocolo sanitário dará conta da saúde das crianças mobilizadas para voltar para a escola. Se há estudos que apontam que nas escolas as crianças têm pouca chance de contaminação pelo vírus, é preciso considerar que essas instituições são povoadas também por adultos. Aqueles regulares, professoras, equipe técnica, equipe de apoio, e irregulares, motoristas e entregadores de alimentos, por exemplo, equipes de reparos e outros, que, de qualquer modo, são adultos obrigados a circular num contexto no qual o distanciamento social é a tônica para conter a disseminação do vírus. Cabe lembrar que há pais que saem cotidianamente para trabalhar porque não são asseguradas condições mínimas para que fiquem com suas crianças. Qual será o lugar das crianças nessa pandemia? Olá, eu sou Mônica Caldas Ehrenberg, professora e pesquisadora da Faculdade de Educação da USP e coordenadora do GEPG, Grupo de Estudos e Pesquisas em Gesto, Expressão e Educação. Eu me indigno com o descaso tido com os professores e professoras durante toda essa crise sanitária que vivemos. Professores e professoras que nunca tiveram suas carreiras profissionais valorizadas em nosso país e no atual momento têm sido usados como moeda de troca para ascensões políticas. Professores e professoras usando e sobrecarregando seus próprios equipamentos eletrônicos, reinventando suas estratégias metodológicas e buscando, quase insanamente, acolher seus alunos e alunas que, na maioria das vezes, têm ainda menos recursos que os seus professores. Professores e professoras sendo exigidos a estar na linha de frente da educação, se expondo e expondo seus alunos e alunas. No entanto, esses não são tidos como prioridade na campanha de vacinação. Como não chamar tal incoerência de genocídio? Professores e professoras de artes e educação física que nunca tiveram as suas áreas reconhecidas como componentes curriculares legítimos, sendo agora chamados a entreter alunos em frente à tela. E quem foi que disse que o papel desses professores era de entretenimento? Sim, entretenimento é importante e se faz necessário, mas isso quem sabe fazer com maestria são os nossos colegas artistas. Esses também estão humilhados no cenário vigente. Ora, quanta contradição, quanta incoerência. Amigos e colegas professores, eu estendo a minha mão. Seguremo-nos, sigamos em resistência e esperança, que tenhamos esperança para resistirmos. Olá, meu nome é Irmelinda Pataca e sou professora da Faculdade de Educação da USP. Em conjunto com Marta Marandino, coordeno o Museu da Educação e do Brinquedo e juntas atuamos em pesquisas sobre educação em museus, ensino e história das ciências. Nos somamos a esse grupo de professoras da área de educação infantil na indignação aos ataques e destruição da educação, ciência, tecnologia, ambiente e cultura no Brasil. Nos últimos anos, temos vivenciado destruições constantes em nosso país. Ficamos consternadas com o incêndio devastador do Museu Nacional em 2018, justamente no momento de preparação das comemorações para o bicentenário desta que é uma das mais antigas e importantes instituições brasileiras de pesquisa, ensino e salvaguarda do patrimônio cultural da humanidade. As chamas voltaram a arder implacavelmente um ano depois na Amazônia, destruindo permanentemente nossa floresta e colocando a vida de comunidades indígenas em risco para o enriquecimento do agronegócio. A destruição ambiental e humana já havia assolado Mariana e Brumadinho no rompimento das barragens em outro ato criminoso de exploração mesquinha e irresponsável dos recursos minerais. A defesa do capital em contraposição à vida, apresentada reiteradamente por um governo genocida e defesa dos interesses de grupos mesquinhos, se tornou ainda mais persistente na pandemia de Covid-19. Vivemos diariamente o negacionismo da ciência, a proliferação de mentiras pelas fake news,
o descaso com as mortes e o empobrecimento da população. No entanto, podemos testemunhar a resistência à precarização científica por pesquisadores e pesquisadoras de instituições centenárias como o Instituto Butantan e a Fiocruz para a produção de conhecimento sanitário de vacinas. A ciência provou seu valor para a sociedade. Diariamente, presenciamos os resultados de pesquisa divulgados nos meios de comunicação e pelas redes de educação e museus, através de ações educativas e culturais remotas. Da mesma forma, os professores e professoras estão mostrando sua resistência na continuidade de suas atividades didáticas e na produção de conhecimentos escolares, envolvendo amplas redes de colaboração social. Adaptaram suas casas e utilizaram seus equipamentos eletrônicos para se manterem em conexão com as escolas na criação de estratégias emergenciais de ensino, condizentes com o distanciamento social e manutenção da segurança sanitária. Criaram metodologias de ensino utilizando meios digitais e linguagens audiovisuais que não dominavam para a produção de áudios e vídeos em complementação aos impressos para os alunos sem acesso à internet. Participaram intensamente no cuidado das comunidades, construindo redes humanitárias na doação de alimentos e materiais de higiene, além de se disponibilizarem cotidianamente no apoio psicológico em meio às inúmeras perdas de vida e à precarização das condições econômicas. Estas são demandas que não se colocavam no ensino presencial, mas foram enfrentadas pelos profissionais da educação com toda a coragem e consequente desgaste físico e emocional. Neste momento em que a própria vida está em risco e deve ser preservada, os saberes emergenciais de ensino, cuidado e apoio, construídos de forma colaborativa no contexto da pandemia, são os mais adequados para a manutenção da segurança sanitária até que a vacina atinja toda a comunidade escolar. A imposição do retorno ao ensino presencial no início do ano letivo de 2021 foi irresponsável, inconsequente e pedagogicamente ineficiente no atual contexto pandêmico, contrariando as próprias normas de distanciamento social. Enfim, apoiamos incondicionalmente a luta de professores e professoras pela vida e aguardamos ansiosamente pelo arrefecimento da pandemia e o retorno às atividades escolares presenciais em condições adequadas. Meu nome é Patrícia Prado, sou professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e o motivo da nossa fala, inspirada em Diva Lopes, é porque necessitamos de um tempo que plante ideias e pratique ações transformadoras, que desmonte as ordens de quem escraviza, que provoque desejos desmedidos, que humanamente eduque as gerações. Não aceitamos mais as diferentes faces da mesma dor. A morte da sensibilidade, a concentração de direitos, o não tempo para o amor e a prisão da liberdade. O motivo da nossa fala é que nos indignamos com o descaso político com a vida de todos, profissionais das escolas e da educação, funcionárias, professoras, gestoras, estagiárias, pesquisadoras e artistas, famílias, mulheres, bebês e crianças. Seguimos juntas em resistência e esperança, porque esperançar nos mantém resistentes. Para finalizar, quero lembrar das muitas imagens escritas em muros e em nós, e que podem ficar como marcas indeléveis deste tempo. Optamos por incluir nesse breve manifesto, além de nossas vozes, imagens dos ativistas e grafiteiros Mundano, Chuck e Mauro Neri, e da grafiteira Ju Costa, e de crianças de escolas públicas,
majoritariamente de educação infantil, de diferentes regiões da cidade. São fontes a expor agruras e belezas irrelevantes. Suas práticas engajadas e modos de evidenciá-las aqui fazem coro às nossas indignações e as ampliam. Como sabemos, essa não é uma tragédia provocada somente por um vírus. Há que se pôr fim a esse trágico momento ao mesmo tempo em que colocamos em prática projetos que desafiem a lógica perversa que nos toma cotidianamente.